Amados, é algo muito interessante aqui, porque 40 dias antes dessa tentação, Jesus estava se batizando, o céu se rasgou sobre o Jordão, a voz de Deus foi audível: esse é o meu filho. O Espírito de Deus se manifestou em formato de uma pomba. Jesus ali estava sendo promovido por Deus ao seu ministério, publicamente destacado da multidão, confirmado na presença de João Batista e de Israel toda. Naquele momento a glória de Deus estava ali, a manifestação do Espírito Santo estava acontecendo. Aquele foi um momento de celebração, aquele foi um momento de céu na terra. E a minha pergunta é: por que que o diabo não apareceu ali? Por que que ele não deu as caras 40 dias antes, no momento em que Jesus estava sendo batizado? Porque, amados, ele não frequenta batismos, ele não frequenta cultos, ele não frequenta conferências proféticas, ele não frequenta reuniões de avivamento, ele não frequenta ajuntamentos onde Deus está, porque ele não vai te tentar no dia que você foi ungido, ele não vai te tentar no dia da sua consagração, ele não vai te tentar enquanto você estiver cheio da presença de Deus, ele não vai te tentar sabendo que ele não vai ter chances contigo. Então diga para alguém do seu lado: ele não vai te tentar no Jordão, ele vai te tentar no deserto. Ele não vai te tentar enquanto você for um vaso cheio de azeite, ele não vai te tentar enquanto você estiver cheio do Espírito Santo, ele vai te tentar quando você estiver vazio, ele não vai te tentar quando você estiver cheio de certezas, ele vai te tentar quando você estiver cheio de dúvidas. Ele vai aparecer não quando você estiver cercado de pessoas que estão cheias de Deus, ministrando a sua vida, quando você está certo do que você quer para o seu futuro. Ele vai te tentar quando você estiver longe de ambientes onde o Espírito Santo está agindo, longe de lugares onde o seu padrão moral é inegociável. Ele não vai te tentar em oportunidades em que o tiro dele caia na água. Ele vai esperar o dia certo, ele vai esperar o dia que você estiver fraco, ele vai esperar o dia em que aparentemente a sua oração não tenha sido respondida. Ah, Senhor, eu tive tanta fé, meu Deus, eu orei, eu esperei, eu me separei, mas não houve cura, não houve resposta para a minha oração, meu casamento não foi restaurado, não houve restituição nenhuma, a minha empresa não foi livre da falência, a minha empresa quebrou, não houve milagre nenhum, não houve resposta de oração, Deus não fez do jeito que eu quis, Deus não fez da maneira que eu quis, agora também eu me sinto no direito de ir para o rock. E quantas pessoas estão abrindo mão de tudo que têm com Deus, porque cederam à tentação? Ele vai te convencer, com todos os seus argumentos, que a sua vontade precisa ser saciada, e que se isso acontecer de modo que ninguém saiba, ok, tudo bem, não tem problema. Ele vai aparecer quando você estiver sofrendo, quando a má notícia for dada, quando a pressão for insuportável. Ele vai te oferecer um escape, ele vai te oferecer um alívio, ele vai te oferecer uma gratificação. Ele na verdade vai te convencer de que você merece, como se o pecado fosse uma bonificação, como se o pecado fosse um presente. Ele esperou até que Jesus parecesse vulnerável antes de começar a sua série, essa série de tentações. Só que Jesus venceu cada uma delas com a palavra em seus lábios, usando as escrituras como espada. Ele destruiu toda a arquitetura daquelas tentações.
E a lição de Mateus capítulo 4, ela foi absorvida e repetida pelos discípulos de Jesus, pelo apóstolo João, quando ele escreve em uma de suas epístolas, revelando a mesma natureza e o mesmo padrão das tentações que Jesus sofreu, nas tentações que os homens iriam sofrer. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Você vai repetir comigo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, mais forte, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então aqui João está descrevendo essa tática, essa estratégia que não mudou no decorrer dos séculos. O inimigo da sua alma sempre vai te tentar nesses 3 pontos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência significa apetite, desejo desenfreado, ambição desenfreada. As tentações sempre se darão nesses 3 campos. A natureza das tentações sempre serão as mesmas: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. As tentações de Jesus, elas seguem padrões que são comuns a todos os homens. As esferas de atuação são as mesmas. São desejos que atuam no corpo, na alma e no espírito. São desejos, são necessidades do corpo, são necessidades da alma, são necessidades do espírito. Então, que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa noite? Nós estamos prestes a viver um dos maiores rompimentos de céus da história. Nós estamos prestes a pisar os nossos pés numa era de avivamento, de derramamento do seu Espírito Santo sem precedentes. Mas nós podemos impedir esse mover, nós podemos bloquear e censurar a nossa entrada, a nossa participação nesse avivamento, se nós cedermos aos avivamentos, nós cedermos às tentações. Então o que Deus está fazendo aqui através dessa pregação e desse sermão, é preparando o seu coração. Deus está preparando o seu coração para que você seja forte, para que você seja blindado, para que você tenha discernimento espiritual, para que você não caia em armadilhas, para que você não seja tentado e não ceda a essa tentação. Todos nós seremos tentados, mas nós não podemos ceder a essa tentação. Então entender a tentação, conhecer a tentação, é o que você precisa para poder vencer a tentação. A concupiscência da carne, os desejos da carne. A primeira tentação se deu com base nos desejos físicos. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Igreja, Jesus veio ao mundo como servo. Ele assumiu forma humana, ele se despojou da sua glória no céu e assumiu o papel do servo, de forma humilde, mas ainda assim com um propósito. E esse propósito era morrer na cruz do Calvário, era pagar o preço dos nossos pecados. Em outras palavras, a sua missão era a cruz. E a estratégia do diabo de frustrar aquela missão era tirar Jesus da jogada antes do seu ministério começar. Ele esperava desviar Jesus do seu objetivo, que era a cruz. Essa era a sua intenção, esse era o seu objetivo. E a intenção sempre será essa: te desviar dos teus objetivos, te desviar da tua missão, te distrair e te fazer perder o foco. Sabe o que é perder o foco? Você sabe que tem uma missão, você sabe que é importante, você passa a priorizar coisas de menor importância, a gastar o seu tempo e a sua energia com o que não é a sua missão principal.
A intenção é te tentar para que você abandone a tua missão, abandone a tua função, abandone a tua chamada, que você então perca o foco. Jesus estava ali na cruz, ouvindo: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aos pés dos dois tinha algumas pedras pequenas ali, talvez uns cascalhos de rocha calcária, como há em Israel de forma abundante, ali no deserto. Então, depois de 40 dias de jejum, faminto, Satanás tenta assumir o controle da situação. E teria sido muito fácil para Jesus ceder à situação, ceder à tentação e cuidar das suas próprias necessidades. Então a primeira tentação de Jesus, ela fala da concupiscência da carne, dos desejos da carne, e isso inclui todos os tipos de desejos físicos. O nosso Senhor teve fome e o diabo o tentou a transformar pedras em pão, mas ele respondeu com Deuteronômios 8:3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele vence o desejo da carne, mas o desejo da carne fala a tudo, ou diz respeito a tudo que traz prazer para o corpo, traz prazer para o físico. E o que eu preciso dizer aqui é que nós fomos desenhados por Deus para também ter prazer e também ter satisfação nessa vida, desde que essa satisfação não venha através de atos pecaminosos. Então, concupiscência da carne fala de desejos que precisam necessariamente ser controlados por nós, são desejos que não podem nos controlar, e infelizmente muitas pessoas vêm cedendo e vêm caindo, porque a concupiscência da carne tem sido tão forte, tem sido tão presente, que essas pessoas acabam sendo controladas pelos seus desejos. E se os seus desejos te controlam, você se torna escravo dos seus desejos. A sua vida será uma constante busca por satisfação carnal. As suas escolhas e decisões serão orientadas por sua fome. A sua prioridade na vida será alimentar esses desejos. Alguém controlado por seus desejos, ele vive como se nada mais fosse importante a não ser suprir esses desejos. Alguém que é dominado por seus desejos se torna cego. Quantos pais de família dominados por desejos se tornam cegos? Quantas pessoas perdem o senso de ridículo? Quantas pessoas se envolvem em situações humilhantes? Quantas pessoas destruindo a sua reputação, destruindo a sua família, o seu casamento, as suas amizades? Quantas pessoas manchando a sua história, ferindo as pessoas que ama, ferindo as pessoas de quem recebe mais amor, sem constrangimento nenhum, porque se tornou tão egoísta, a ponto de só se preocupar consigo mesmo. Na verdade se transformou num fantoche, age como fantoche, já não tem mais vontade própria, mas é escravo dos seus desejos. Se a carne grita, eu quero, e eu quero agora, ele simplesmente obedece, ele não pesa as consequências, ele não calcula o custo daquilo, quanto isso vai me custar, quanto prejuízo eu vou ter. Ele simplesmente cede, ele simplesmente obedece, como um escravo obedece ao seu senhor. Desde que a consciência da carne seja satisfeita, tudo está valendo. Então já não importa mais quantas pessoas serão prejudicadas pelas suas escolhas, quanta dor você vai imprimir nas pessoas que te amam, porque você se preocupa em se satisfazer. Mas eu preciso dizer que por mais esperto que você acredite ser, no fundo você é uma vítima, no fundo você é um escravo dos seus desejos. Nossos desejos não podem definitivamente nos controlar, nós precisamos aprender a controlar os nossos desejos. Do contrário, você no lugar de Jesus transformaria as pedras em pães e negociaria ali a chamada e a sua história com Deus. Quantas pessoas hoje
simplesmente dependentes de pornografia, andando em adultério, não consegue se livrar de acessos à internet, de programas na televisão. Quantas pessoas hoje escravas da bebedice, quantas pessoas alcoólatras, não conseguem deixar a bebida, não conseguem parar de beber, tem um barzinho em casa que parece um culto ao ídolo da bebida, não consegue deixar para trás aquilo que para trás já deveria ter ficado. Quantas pessoas satisfazendo os desejos da carne sem se preocupar se isso agrada ou desagrada a Deus. Quantas pessoas escravas do tabagismo, da glutonaria, das drogas, da lascívia, da perversão sexual. Sua mente se transformou numa mente contaminada, e tão contaminada que você não consegue olhar uma pessoa do sexo oposto, e em alguns casos para uma pessoa do mesmo sexo, sem fantasiar uma cena sexual, sem fantasiar uma cena pornográfica, e pela sua compulsão, você se transformou num mentiroso profissional, perdeu a vergonha na cara, perdeu o respeito, perdeu o amor próprio. Você vive uma mentira grotesca que você conta para você mesmo, abominável, mas desde que você esteja satisfazendo os seus desejos, você fica e se torna anestesiado de toda a culpa, não consegue sentir-se responsável pelos seus atos, não percebe o estado de degradação moral, de destruição espiritual em que se encontra. É casado, mas vive pulando a cerca até a hora que encontrar uma cerca elétrica.